Olá para você de casa, hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2017 e vamos ver o que será destaque hoje. Nas notícias regionais, pesquisa de atividade física, o Pará é o 7º estado no ranking nacional. Invasão de propriedade particular volta a preocupar autoridades em Óbidos. O proprietário diz que vai entrar na justiça para a reintegração de posse. Transporte escolar e paliativo em ruas e estradas foram os assuntos de destaque na Câmara nesta segunda-feira. Embarcação com carga sem nota fiscal é apreendida por agentes da Operação Sentinela. O carregamento teria como destino Santarém e Itaituba. E ainda no giro policial, o final de semana foi movimentado na cidade. Confronto generalizado, violência doméstica e arrombamento. Essas notícias você vai acompanhar agora no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição, que já está no ar. Boa noite a você, telespectador. Mais uma semana estamos na sua companhia e aqui você fica bem informado do que acontece na sua cidade e na região. E olha, uma pesquisa sobre atividade física revela que o estado do Pará é o 7º no ranking nacional em prática de esporte. Veja essas informações na reportagem da RBA TV. Quase todos os dias, Cristiane caminha pela Praça Batista Campos, em Belém. Ela garante que não fica sem fazer atividade física. O cansaço que eu senti, as dores nas pernas melhoraram muito. Então, o que eu tenho a dizer é que quem não faz atividade, que comece a fazer, porque melhora mesmo. E a saúde da gente fica melhor. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o Pará é o 7º estado no ranking nacional em prática de esportes, com 26% da população praticante de alguma modalidade. O primeiro colocado é o Amazonas, com 32%, e o último é o Rio de Janeiro, com 18,9%. Ainda segundo o estudo, com relação à prática de atividade física, o Pará fica em 25ª posição no ranking nacional, com 11% da população praticante de atividade física. Os dados são alarmantes. O perfil das pessoas que praticam esporte está entre as pessoas que têm maior salário, maior rendimento, são aquelas pessoas mais jovens, de 15 a 17 anos, e aquelas pessoas com maior nível de instrução. O sexo masculino é o que mais tem interesse em praticar esporte, com 31%. Já o sexo feminino é de 16%. A idade que tem mais praticantes de esportes fica entre 15 a 17 anos. Os motivos mais relevantes da população não praticar esporte ou atividade física é a falta de tempo, não gostarem ou não quererem, ou por questões de problema de saúde ou idade. A quantidade de pessoas que não praticam esporte ou atividade física também é muito grande. Está em torno de 64% da população, ou seja, 3,6 milhões de pessoas. Entre os principais motivos que temos para a não prática de esporte ou atividade física é a falta de tempo e também a falta de interesse. A pesquisa constatou ainda que o percentual de praticantes de esporte ou atividade física diminui conforme a idade, passando de 53% das pessoas de 15 a 17 anos até 27% entre as pessoas de 60 anos ou mais. A caminhada é a atividade física mais realizada no país. Cuidar da saúde é o principal fator que faz com que as pessoas realizem atividade física ou esporte. Dançar também faz bem, além de ser uma atividade divertida. Importante estar se movimentando, praticando atividade física, porque são muitos benefícios que ela traz. Para quem gosta da arte, ela traz benefícios como queima calorias, combate o estresse e ainda aumenta a sensação de bem-estar.
E falando das notícias locais, no último domingo, uma propriedade particular foi invadida. O proprietário diz que vai entrar na justiça para a reintegração de posse, pois os invasores estão lhe causando prejuízos. Veja. Um depósito particular de material de construção pertencente a um comerciante foi tomado por invasores na tarde de ontem. A área fica localizada à beira da PA 437, ainda próximo à zona urbana. A nossa equipe tentou entrar no local, mas os invasores não permitiram a nossa presença. A Polícia Militar esteve no local para tentar ouvir e negociar com as pessoas, mas nada foi resolvido. Nas imagens aéreas feitas pela nossa equipe, pode-se notar que as outras áreas também já estão sendo invadidas. A Polícia Militar, ao saber, da denúncia, deslocou até a propriedade e tentou negociar com os manifestantes uma possível saída. Eles foram irredutíveis, não quiseram negociar e continuaram lá na propriedade do referido senhor. E foi orientado o dono a fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Hoje pela manhã, o proprietário da área foi até a delegacia prestar queixa sobre a situação. Ele relatou que os invasores continuam no local e estão destruindo tudo, inclusive danificando os materiais de construção que estavam armazenados na área. Eles chegaram lá quebrando todas as minhas cercas, invadiram, eu chamei a polícia foi lá tentar conversar com ele para que se retirasse, e continuaram lá e dizem que é incentivado por determinados vereadores que mandaram ele fazer aquilo lá. Então eu já estou aqui na delegacia agora, nesse momento, para fazer a ocorrência e entrar na justiça, para poder retomar a propriedade novamente. Eles estão até agora lá? Estão lá, estão limpando tudo, diz que no momento agora me quebraram, diz que todas as cercas lá, aí a gente vai rever isso aí, com isso. Só para lembrar que seu terreno era todo cercado, eles chegaram e quebraram e invadiram tudo. Tudo cercado e inclusive tendo material dentro da área, material de construção, é o seixo, pedra, areia, tudo lá dentro, eles estão lhe dando um prejuízo. Aquela área lá era um depósito, né? É um depósito, ela foi destinada a depósito de material de construção. O senhor está aqui agora na delegacia, onde serão tomadas as providências, né? Sim, sim. Estou com toda a documentação do terreno, inclusive estou comprando da prefeitura. Tem outras pessoas, igual a mim lá, que tem documentações também, que estão também na mesma situação. Por incentivo, muitas vezes, de determinados vereadores, tá? Porque não era para acontecer. E é bom lembrar para algumas pessoas que falaram que nós não entramos lá porque não quisemos. A situação foi a seguinte: a nossa entrada naquele local foi negociada, mas falaram que não queriam a nossa presença lá. E para ser mais específica, inclusive teve uma pessoa que ainda filmou a nossa equipe trabalhando. Agora eu pergunto, para que isso, né? Essa pergunta que fica: para que nós fomos filmados fazendo o nosso trabalho? E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Sentinela Notícias, segunda edição. Transporte escolar e paliativo em ruas e estradas foram os assuntos de destaque na Câmara nesta segunda-feira. Embarcação com carga sem nota fiscal é apreendida por agentes da Operação Sentinela. O carregamento teria como destino Santarém e Itaituba. E no giro policial, o final de semana foi movimentado na cidade. Confronto generalizado, violência doméstica e arrombamentos foram registrados pela Polícia Militar. Essas notícias você vai acompanhar logo após os nossos comerciais. Não saia daí que nós voltamos já. E nós estamos de volta com o seu jornal Sentinela Notícias desta segunda-feira. E o transporte escolar e paliativo em ruas e estradas foram os assuntos de destaque na Câmara de Vereadores na primeira sessão desta semana. Vamos ver na reportagem. No final de semana fizeram o trabalho no Arapucu e no Curumum. O vereador Rosinaldo Cardoso esteve acompanhando esse trabalho lá.
assim como estão fazendo ainda, continuando o trabalho da PA 254. E também hoje foi assunto na Câmara a questão do transporte escolar, na verdade um assunto polêmico ao longo desses meses, né? Mas que, graças a Deus, chegou ao fim, digamos assim, em parte chegou ao fim, porque ninguém sabe o que vai vir por aí. O importante é que o transporte escolar já se iniciou-se hoje, com a empresa ganhadora, né? Foi homologado pelo prefeito em exercício Isomar, numa reunião que nós tivemos, ele passou essa informação para a gente. Depois de muitos discursos acalorados entre parlamentares governistas e oposição, hoje o clima foi de tranquilidade na Câmara. A grande preocupação é quanto à qualidade do transporte aos alunos de terra firme, que agora retornam à normalidade com o transporte escolar homologado. E a gente espera que essa empresa possa vir fazer um bom trabalho, porque nós, vereadores, com certeza iremos fiscalizar, iremos ver se tudo aquilo que é prometido pela empresa, o que é oferecido por ela, né, ela possa ser cumprida mesmo na questão da qualidade de transporte para os alunos. A sessão hoje trouxe um aspecto de alívio para a gente, pelo fato de a gente saber que hoje já tem o transporte escolar, né, funcionando, talvez não seja em todos os lugares, mas já é um bom início, é o que a gente está ansioso, não de hoje, né, e preocupado, porque a gente tem que dar uma resposta para a população, e além de dar resposta, nós sabemos que é uma grande necessidade, né, a comunidade obidense está esperando há tempo por isso, e a gente estávamos ansiosos e super preocupados, mas hoje nós temos a notícia de que já tem o início, né, desse transporte escolar, já começou. Isso traz um pequeno alívio para a gente, que não deixa de ter preocupação, porque nós vamos continuar preocupados com a qualidade desse transporte. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, é uma vontade não só minha, mas de toda a população obidense e de todos os vereadores, assim como o prefeito. Eu acredito que vai dar tudo certo, sem dúvida. O vereador Nivaldo Aquino mostrou preocupação com relação a recursos necessários para recuperar e melhorar a malha viária do município, que já decretou o estado de emergência pela situação desastrosa que enfrenta depois do período chuvoso. A preocupação nossa não é só a ajuda humanitária, é importante, é recurso para que o governo municipal tenha condições de recuperar a nossa cidade. Não basta só a ajuda humanitária, é importante, mas não basta só a ajuda humanitária. É importante que venha recurso para que o município possa arcar com as despesas de equipamento, de máquinas, caminhões, caçamba, reta escavadeira, patrol, que é a moto niveladora hoje, trator de esteira para recuperar o Reamás. Então, a gente está fazendo esse apelo. Agora, ficamos muito tristes quando o líder do governo disse que o governo do estado, em uma reunião com os prefeitos, na marcha dos prefeitos em Belém, disse que não pode ajudar ninguém. Isso é lamentável que o governo estadual, como sempre o governo do estado deixa de olhar para a nossa região aqui, o oeste do Pará, Calha Norte, a região da Calha Norte. Precisa de urgência de recursos para que o município possa continuar o trabalho, porque só com o recurso do município nós temos que frisar novamente, somente com o recurso do município. Se não tiver ajuda do governo do estado, do governo federal, em estado que se encontra o município de Óbidos, o município não terá condições de fazer um bom trabalho. Fazer um paliativo rapidamente tem condições, mas fazer um bom trabalho dificilmente, se não tivermos apoio. No início dessa semana, o Legislativo Municipal foi atingido por uma notícia divulgada na internet sobre a sentença de condenação do vereador Hilder Afonso, do PSDB, sobre um processo que se arrolava na Justiça desde 2013, por crime de estelionato contra entidade pública. A sentença foi publicada no dia 18 de maio desse ano. O vereador disse que ainda não foi notificado oficialmente, e assim que chegar a sentença à sua defesa, ele entrará com recurso. Hilder pode ter o mandato cassado se a Câmara entender que houve quebra de decoro por parte do parlamentar. O presidente da Câmara disse que espera a notificação oficial da Justiça sobre o caso. No momento, nada de oficial chegou para a Câmara. Nós estamos aguardando para que a Câmara seja informada desse problema.
O que nós sabemos, que nós soubemos foi pelas redes sociais, que houve uma condenação do vereador Hilder, mas conversei com o assessor jurídico da Câmara, que me informou que cabe recursos ainda, não é definitivo, e que o vereador iria entrar com os recursos para tentar resolver o problema. Mas, por enquanto, não é nada de oficial em relação à Câmara, não chegou nada de oficial. Pode ser oficial a sentença do vereador, mas a Câmara não foi comunicada, não chegou nada até a Câmara até esse momento. Hilder não quis se pronunciar sobre o assunto. E mudando de assunto, uma embarcação com carga sem nota fiscal foi apreendida por agentes da Polícia Federal em conjunto com a Secretaria da Fazenda e também a Receita Federal. O carregamento teria como destino os municípios de Santarém e Itaituba. Vamos ver nas informações. Uma ação envolvendo a Polícia Federal, Receita Federal e a Secretaria da Fazenda apreendeu no último domingo uma balsa que estava vindo de Manaus com destino aos municípios de Santarém e Itaituba. No interior da embarcação foi encontrado diversos materiais sem nota fiscal, como ar-condicionados, pneus, câmaras de ar, peças para motos e veículos automotores e entre outros, além de objetos importados. Os materiais foram levados para serem armazenados no depósito da Receita Federal, onde serão tomadas todas as providências cabíveis. A apreensão foi feita pelo pessoal da Base Candiru da Cefaz, que acionou a Polícia Federal, que por consequência acionou a Receita Federal. São mercadorias produzidas no Polo Industrial de Manaus, outras importadas. Umas com falta de documentação idônea, não tem documentação fiscal nenhuma. Outras são importadas, saído das ZFM sem autorização da autoridade aduaneira. Isso configura crime contra a Fazenda Nacional, que é o descaminho, e outras mercadorias que precisam ser inventariadas, também sem documentação fiscal, sem nenhuma identificação que nos possamos assim quantificá-la. Então vai sofrer um processo de inventário, de modo que a gente possa diligenciar, ver se identifica quem são os proprietários, para que siga o devido processo legal. Agora, doutor Wander, queria que o senhor só relembrasse quais foram os produtos que haviam nessa balsa. São ar-condicionados, motor de polpa, pneus, câmaras de ar e peças para motos e veículos automotores. Agora, tudo isso seria levado para Santarém e Itaituba, né? Isso, essas mercadorias teriam como destino Santarém e Itaituba. Agora, qual o crime que configura, então? O crime é de descaminho. O inspetor-chefe da Receita Federal ressalta ainda qual será o destino dos materiais, caso os donos não sejam localizados. Essas mercadorias ficarão armazenadas em nome do Ministro da Fazenda, no qual eu sou fiel depositário, que represento a Fazenda Nacional nesse momento. Vamos tentar identificar as pessoas para lhe dar o direito de defesa. A gente vive num país democrático, onde as pessoas têm o direito à ampla defesa. Se não conseguirmos, nós vamos publicar um edital, e vamos colocar em portaria 90, aonde não identificado, ela é aplicado pena de perdimento, e ou vai a leilão, ou vai ser doada a alguma instituição, ou talvez alguma até destruída. Esse é o caminho normal, é o segmento normal, o devido processo legal dessas mercadorias. E ainda falando nessa área policial, o final de semana foi movimentado na cidade. A Polícia Militar registrou ocorrências como confronto generalizado, violência domésticas e arrombamento. As informações foram repassadas pelo Tenente Garcia da Polícia Militar. Veja. Houve um confronto generalizado ali na Praça do Sesc, onde alguns cidadãos
né? Como sempre, após sair de algumas festas, alguns bares, eles já bebidos, alcoolizados, se dirigem até a praça por volta da madrugada para ficar se confrontando, né? Para ficar brigando. Na verdade, é isso que acontece. Existem, inclusive, 2 praças aqui que estão dando problema para a Polícia Militar. Além da Praça do Sesc, a Praça do São Francisco, onde a gente sempre, ao fazer abordagens, constata menores de idade, né, ingerindo bebida alcoólica, fumando e em horário avançado, horário já da madrugada. Existem muitas denúncias também de que existe o tráfico de drogas naquela praça. Já ontem, na Praça do Sesc, houve vítimas com lesões, né, e os mesmos foram orientados a procurar a Delegacia de Polícia Civil, o delegado Thiago Mendes, para procedimento, já que a gente não logrou êxito em capturar nenhum dos brigões, né? Ele já chegou lá, já estava disperso. Agora, houve também uma ocorrência no sábado de tentativa de furto de uma motocicleta. Eu queria que o senhor especificasse como é que foi essa ocorrência. Pois é, no sábado, né, fomos acionados aí pela senhora proprietária da motocicleta, no qual presenciou a motocicleta do seu marido sendo furtada pelo Newton Vasconcelos. 50 metros após, na frente, né, que ele conseguiu andar com a motocicleta do cidadão, ele correu atrás desse Newton e conseguiu, em luta corporal, imobilizar esse cidadão opositor da paz social. Nisso que ele conseguiu mobilizar, a sua esposa ligou para a Polícia Militar, que imediatamente deslocou até o local e algemou e conduziu todos à Delegacia de Polícia Civil. Nesse caso, foi um flagrante de tentativa de furto, né, tentativa de furto contra o Newton. Ao puxar a ficha desse cidadão, a gente conseguiu identificar que em 2010 ele aprontou em Óbidos, né, existe um mandado de prisão preventiva em aberto para ele. Ele responde pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e associação criminosa. Nisso, né, ele está preso e ele vai passar um bom tempo lá no Cucurunã, devido a esses atos ilícitos que ele andou praticando. No São Francisco, né, nós temos algumas ocorrências, justamente violência doméstica, está acontecendo muito por esse bairro. Nessa sexta-feira, o Arlisson, né, estava alterado, ele estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica e agrediu, né, sua namorada, uma menor de idade de 16 anos. O seu pai, né, Adailton, presenciou, né, a briga dos dois, presenciou o ato lesivo, né, à integridade física dessa moça. Como pai, ele tomou as dores dela e imobilizou o seu namorado, né, imobilizou ele. E como seu namorado estava muito alterado, estava realmente sob o efeito de álcool, estava difícil de controlar, a Polícia Militar, né, após o acionamento, deslocou até o local e algemou esse cidadão. Ao procurar saber o que tinha acontecido, constatamos que se tratava de um caso, né, delicado, né? A moça, segundo o Adailton, teria traído ele, né, com outro rapaz. E nisso ele se descontrolou ao ficar sabendo, né? E aí resolveu tirar satisfações com ela, né? Então ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, exercício arbitrário das próprias razões. E fomos para a delegacia, levamos para a delegacia e o delegado fez o procedimento, nesse caso também Maria da Penha, já que ele tinha uma relação com a moça. Agora, tenente, queria que o senhor fizesse uma avaliação, então, desse final de semana para a Polícia Militar. O final de semana muito movimentado, tendo em face as ocorrências que vêm acontecendo na cidade. A gente está começando a perceber, né, uma subida, uma elevação nas nossas estatísticas quando se trata de crimes, né, por estar aumentando os crimes, a verdade é essa. A população, não sei, eu acho que deve ser o período, já começa a se agitar um pouco mais, e aí a Polícia Militar está sendo muito acionada pela cidade inteira. Às vezes a gente está numa ocorrência, né, atendendo uma ocorrência, e já tem outro cidadão ligando para atender outra, e logo em seguida outro cidadão ligando para atender outra, né, e a gente acaba não tendo pernas para atender todas as ocorrências que chegam até nós. Mas estamos nos desdobrando diuturnamente, tentando trabalhar de forma certa, para a fim de atender a sociedade e dar uma resposta para a nossa sociedade obidense, né, que precisa da Polícia Militar, que precisa do Estado presente na sociedade, em suas residências, e que clama muitas vezes por essa
por esse chamado da Polícia Militar. E essas foram as informações desta segunda-feira. A semana só está começando e amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário com mais notícias para você de casa. A você eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.